Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do FESPcast, hoje para debater um tema muito importante que está na ordem do dia, que é a privatização das escolas. Você é a favor ou contra a privatização das escolas? E para falar com a gente sobre esse tema, nós temos a honra aqui de receber a presidente da APASE, Rosaura de Almeida, e que com quem nós vamos conversar sobre esse tema, sobre outras questões envolvendo a licença de professores e como está a luta e o debate em torno dos profissionais de ensino e do tema da educação no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Rosaura, bem-vinda. Muito obrigada, Leonardo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre educação com o público da federação, a federação aqui, o nosso sindicato, o sindicato APASE, dos supervisores de ensino, é filiado, e é onde eu tenho a honra também de ocupar a direção de assuntos educacionais. Ah, então você não é presidente, desculpa, né? Eu sou diretora-presidente da APASE, então tá, sim. Isso, presido a APASE e sou diretora aqui da federação para os assuntos educacionais. Isso, né? A Rosaura, ela é diretora, acompanha, colega da federação, mas esses nomes nos confundem, né? Diretor, presidente e qualquer outro nome que surja. Então, bem-vinda. E, Rosaura, antes de tudo, o que é a APASE? Explica pra gente. Então, a APASE, ela surge lá no começo dos anos 80, em 81, como associação dos supervisores de ensino, à época do magistério oficial do estado de São Paulo. Se a gente for lembrar lá, na época, nós, servidores públicos, não podíamos nem fundar, nem participar de sindicato, portanto, a APASE, ela surge como associação, assim como a POSP em relação aos professores, também, assim como a UDEMO em relação aos diretores de escola, E aí, após a Constituição de 88, lá em 1990, é uma assembleia do pessoal da então Associação Paulista dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial, ela se converte em sindicato, com essa possibilidade. Mas, a exemplo das demais entidades, a UDEMO é o sindicato hoje dos diretores de escola, a POSP é o sindicato dos professores, a APASE, então, passa a ser o sindicato dos supervisores de ensino, mas mantém a nomenclatura, mantém o nome fantasia em respeito à sua história. E aqui uma dúvida que é uma dúvida minha, mas eu acho que é dúvida também de muita gente. Por que tem 3 sindicatos diferentes para profissionais que dividem o mesmo espaço escolar? Isso, olha, essa é uma característica nossa aqui no estado de São Paulo, Em outros estados que a gente tem contato, em muitos estados acontece um sindicato único da educação, com departamentos para os diversos cargos, porque a gente tem os cargos de docência, os cargos de orientação educacional, os cargos de direção, de administração, de inspeção, enfim, dos profissionais que são descritos no artigo 61 da LDB, Só que aqui, você vê, aqui no município de São Paulo também tem mais de um sindicato. Tem o sindicato dos professores e tem o sindicato dos especialistas, Nós tem uma especificidade, embora sejamos todos cargos de carreira, são os 3 cargos de carreira, Os 3 cargos que são providos por concurso público: professor, diretor e supervisora de ensino, Para na época, quando se organizou as associações, tanto os diretores de escola como os supervisores sentiram necessidade de ter uma entidade que representasse a sua especificidade. Por quê? Se você observar, por exemplo, a APASE, a base dela é uma base pequena, a gente tem 1.550 cargos no estado de São Paulo,
um sindicato, nós temos pouco menos de 3 mil associados, né, espalhados pelo estado de São Paulo. Agora, se a gente for fazer parte de um sindicato que tem aí uma base de 200 mil associados, né, a gente participa, tem força, esse tipo de coisa, mas a gente tem um debate desigual em relação às nossas especificidades. Então, foi uma escolha, né, que os meus antecessores nesse sindicato fizeram e que eu respeito, entendo, né, e que a gente discute com outras entidades. Por exemplo, tem estados que o sindicato é único, mas aí os supervisores e os inspetores criam associações. Não podem criar sindicatos, porque sindicato é de base única, né? Mas criam associações porque não se sentem suficientemente com força para que as suas especificidades sejam atendidas no sindicato único, embora o sindicato único tenha uma força maior, né? Agora, Rosaura, pensando até no tema que a gente vai abordar, que é o tema da privatização, não pode acontecer, por exemplo, a privatização de uma dessas funções em detrimento das demais. E aqui agora não me lembro, mas a LDB ela indica ali alguns profissionais da educação. Tinha até uma discussão para fins previdenciários, para aquela contagem diferenciada, né, para professor, tinha uma distinção, né, quem se beneficiaria da redução de 5 anos, aí era o professor, o diretor eu não sei como entrava e o supervisor eu também não sei como entrava. Você pode explicar. Mas a LDB ela não prevê, não é? Todos esses... Prevê todos esses profissionais de ensino. Não é? Então o supervisor de ensino ele está na LDB, o diretor de escola está e o professor. Isso. Tem mais? Tem a orientação. A LDB, no artigo 61, ela fala os profissionais de educação, de planejamento, inspeção, supervisão, orientação, administração, direção, entendeu? E esse projeto que a gente vai destrinchar aqui, não é de privatização das escolas, mas especificamente esse proposto pelo governo estadual agora, de São Paulo, ele propõe privatizar a parte estrutural e de gestão. Sim. Isso não conflita com a atribuição do diretor prevista na LDB? No nosso entendimento, conflita, né? Embora eles tenham um discurso, né, que existe uma parte administrativa e uma parte pedagógica na escola, né? A teoria da administração educacional, ela coloca que nada na escola, né, deixa de ser pedagógico. Sim. Desde a torneira funcionando, né, até o material didático de sala de aula, porque tudo interfere nas condições de ensino e de aprendizagem. Portanto, tudo tem fins pedagógicos, né? O projeto arquitetônico de uma escola, né, onde os espaços estão, o conforto, tanto que quando a gente vai autorizar a escola privada, a gente vê tudo isso, a planta, conforto térmico, conforto acústico, e é um profissional da supervisão que faz essa análise. A supervisão de ensino? Sim, a supervisão de ensino que dá parecer para a autorização de escolas privadas de educação básica. Então, já explica para a gente o papel do supervisor de ensino, porque todo mundo conhece o diretor de escola, todo mundo conhece o professor, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Desde do ensino médio e fundamental, né? Mas eu não me lembro do supervisor de ensino. Então, o supervisor de ensino, embora ele já tenha tido outro caráter em determinado momento histórico, mas o supervisor de ensino é aquele profissional que atua na delegação, no caso, né, nas diretorias de ensino. Então, na atividade meio, ela é de suporte pedagógico, né? Então, é um profissional que vem da base da docência, isso é importante, que faz parte do quadro do magistério. Então, todo supervisor, toda supervisora, ele já esteve em sala de aula e ele é licenciado, então ele é um profissional
licenciado, então ele tem como base da sua formação a pedagogia, né, a licenciatura, né, mas que a atuação dele é no nível que a gente fala de médio, né? Ele atua na diretoria de ensino, que é um espaço que representa a Secretaria de Educação nos territórios, né? Então, nós temos 91 diretorias de ensino, e ele atua junto às escolas do Sistema Estadual de Ensino, as escolas de educação básica. E aí a gente tem escolas estaduais, tem em algumas regiões que eles acompanham as escolas municipais e tem em todo o estado as escolas privadas de educação básica, porque não sei se você sabe, mas de acordo com a nossa Constituição, né, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que sob autorização e controle de qualidade pelo Estado. Então, é a supervisão que faz essa análise para autorização e que faz o controle de qualidade da rede privada, inclusive técnica de nível médio. Então, a gente tem até uma hierarquia. Então, tem o professor, o diretor de escola, que eles estão ali no nível local. Isso. E no nível regional é o supervisor que representa a Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente não necessariamente, a gente, na verdade, é um cargo de carreira, né? Mas a gente atua junto à Secretaria de Educação, na implementação das políticas públicas, na avaliação das políticas públicas, e a gente atua em nível de sistema. Então, quando a gente pensa em sistema de ensino, a gente tem as unidades escolares, que a gente faz o acompanhamento, a gente faz a orientação, a gente faz a formação de gestores em serviço, né? A gente tem a Secretaria de Educação, no caso, a diretoria representa o dirigente, representa a secretaria, mas a gente faz parte do corpo técnico dessa diretoria de ensino, né? E aí a gente faz essa vinculação com a secretaria, avaliando como as políticas públicas estão sendo implementadas e demandando políticas públicas adequadas à qualidade de ensino, porque nós atuamos principalmente no nível da garantia do direito à educação, né? E também, a partir de 88, com a gestão democrática da educação, também faz parte das nossas atribuições atuar nos fóruns, nos conselhos de políticas de educação, né? Porque a gente acaba sendo propositor de política pública também, né? Então, vocês atuam fazendo uma intermediação, né? Entre o político, que está ali na Secretaria da Educação, e o técnico e prestação de serviço de ponta. Isso. Né? É uma articulação que a gente não vê em outras categorias. Acho que seria até muito útil, né, você ter essa ponte que dialoga direto ali com o político, né, mas ouvindo a base. E por profissionais de carreira. Porque a gente, em determinados municípios, essa função porque a gente tem supervisão nos municípios. Em determinados municípios, essa função, ela é uma função de confiança. Nós defendemos que ela seja de carreira. Mas ela é de carreira no estado de São Paulo ou ela é de carreira em todos os estados? Ela é de carreira na rede pública estadual. Em outros estados, ela pode ser por indicação. A gente até está no FESED, que é um Fórum Nacional de Especialistas que a gente faz parte, pensando numa pesquisa para a gente ver como é que está sendo, porque daí ela pode ter outra nomenclatura, né? Por exemplo, em Minas e no Rio Grande do Sul, eles são inspetores escolares e são de carreira, mas a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, que são funções gratificadas dentro da carreira da docência. Então, a gente precisaria aí saber como que está mapeado isso. A gente sabe que, em nível de Brasil, estas atribuições são ocupadas por profissionais com diferentes nomenclaturas e diferentes formas de acesso. Muito obrigado. Rosaura, antes da gente entrar no debate da privatização, vamos conhecer um pouco mais da Rosaura. Você está há quanto tempo na atividade? Quanto tempo na PASE? Olha, na educação eu estou desde 1985, né? 89, deixa eu pensar aqui.
Desde 1900 e... Não, é isso mesmo, desde 1985 eu estou na educação. Você entrou, o seu primeiro emprego foi? Foi numa APAE. Foi numa escola filantrópica, né, para entender, porque a minha formação inicial é em educação especial, então eu fiz magistério, né, que era em nível médio, né, que se tinha a qualificação específica para o magistério, o antigo normal, hoje a gente ainda é normal, e depois eu fiz pedagogia, mas com habilitação na área de educação especial. Então eu trabalhei em entidade filantrópica, né, as APAES, que faziam esse atendimento, depois prestei concurso e fui professora de educação especial, entre 94, desde de 89, mais ou menos, eu estou na rede pública. Desde 89. Desde 89. Então, 2009, 36. Isso, vai 35 anos. 35 anos eu estou na rede pública, né? Na rede pública estadual, embora eu tenha aí também trabalhado em 2 redes municipais, de Jundiaí e de Vinhedo, né? Trabalhei, então, como professora na área de educação especial, fui diretora de escola na rede estadual, né? E estou na supervisão de ensino desde 2004. Então, como que foi esse processo para chegar lá, na supervisão de ensino? Concurso público. Concurso público, que é o que a gente defende, né? Então, eu estou no cargo, né? Eu ingressei como supervisora de ensino, dentro dessa carreira, né? Então, eu ocupei os cargos da carreira. Sim, da carreira de professor. Da carreira do quadro do magistério, né? Do estadual, quadro, né? Do magistério, que são classe de docente, classe de suporte, né? Então, classe de docente, fui PEB 2, né? Antes de ter concluído a faculdade, fui PEB 1, que eu trabalhei nos anos iniciais, e depois fui PEB 3, depois que eu concluí a faculdade, né? E fui diretora de escola por 2 anos, antes de ingressar na supervisão de ensino, que eu estou há mais de 20 anos. E na APASE, você se filiou quando? E quando que você chegou a ocupar o cargo de diretora? Tem uma coisa muito, muito bacana, né, que quando a gente passa no concurso de supervisor, né, por ele ser assim, daqueles que podem ser ocupados por concurso público, né? O cargo de supervisor, ele é o fim da carreira, né? E que eu me filiei ao sindicato APASE na saída da escolha do cargo, né? Tinha uma barraquinha lá do pessoal do sindicato oferecendo a filiação. Eu fui filiada à POSP por ter sido professora, sempre fiz questão de estar no sindicato, né? Fui filiada ao Demo no período que eu fui diretora, né? E assim que eu ingressei, então, no dia da escolha do cargo, eu já saí, já assinei a ficha de filiação na APASE, então eu sou filiada na APASE desde 2004. E diretora? Diretora, eu fui entre 2002 e 2004. E agora... Quando começou esse novo mandato? Olha, eu estou, como diretora da APASE, eu estive na diretoria, na primeira gestão da Rosângela, que foi a presidente que me antecedeu, né? Participei anteriormente do Conselho de Representantes, né? E estou como presidente da APASE desde junho de 2020, agora na minha segunda gestão, até junho do ano que vem. E você é nascida em São Paulo? Eu sou nascida em Vinhedo. Paulista aí, raiz. Isso. Bem interior de São Paulo. Bem interior de São Paulo, coladinho com Jundiaí, que é onde o meu cargo está, né, na diretoria de ensino de Jundiaí. Isso nos abre uma questão para ser enfrentada. Existe diferença? Você sente que há diferença de desenvolvimento, de estrutura nas diversas regiões do estado? Tem áreas mais desenvolvidas e menos desenvolvidas? Ou você acha que no estado de São Paulo é muito parecido? Não, o estado de São Paulo, ele é muito diverso. Ele é muito diverso. Então, não dá para tratar assim, capital, Grande São Paulo e interior, embora se faça essa conversa muitas vezes, né? É claro, a capital, ela responde por 40% da população,
né? Acho que está mais ou menos isso, entre 35% e 40% da população. Então, é uma metrópole, né, que tem características. E mesmo aqui na capital, a gente tem diferenças Sim. nas regiões, né, tanto de desenvolvimento econômico, como das condições de trabalho nas escolas. Se isso aqui na capital acontece, isso também acontece na Grande São Paulo e acontece entre as diversas regiões do estado. A gente tem regiões mesmo no interior que são muito pobres, né, que são muito vulneráveis, e a gente tem regiões muito ricas, ou posso dizer, tem regiões com uma desigualdade social importante. Sim. Né? Então, a gente vai acolher nas escolas públicas, né, crianças, adolescentes, jovens e até adultos, na educação de jovens e adultos, né, com muitas vulnerabilidades sociais. Isso acaba sendo um desafio, né, para as políticas públicas educacionais, e eu acho que já é oportuno abordarmos esse tema na ideia da privatização, porque parece, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, que no projeto de privatização aqui de São Paulo, a ideia das escolas cívico-militares, também é um tema que a gente pode abordar, eles tinham condicionado a implementação dessas escolas em locais que tivessem um índice mais baixo de produtividade e que atingisse aí uma população mais pobre. Mas a denúncia que fizeram é que começou justamente pelo contrário. Ou seja, você tentou utilizar o piloto, e a gente sabe por quê, né? Sim. Não tem ninguém aí que é inocente, né, que está nos ouvindo. Como bandeira, você vai pegar o lugar que está funcionando para você dizer que funcionou o modelo. Não é isso? Isso. Né? E não corre esse risco também na privatização do Estado de São Paulo? Ou seja, se você vai privatizar para um grupo econômico ou para uma empresa que busca o lucro, você vai privatizar aquilo que tem um potencial maior de dar lucro, que as pessoas podem pagar de formas diversas, ou você vai privatizar regiões que são muito menos desenvolvidas? Eu já chuto ali a região do Vale do Ribeira, né? Que é uma região que nos índices de desenvolvimento humano do estado de São Paulo sempre aparece como uma região mais pobre. Muito vulnerável, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria pegar e conversar um pouquinho sobre essa questão do imaginário da privatização, né? Claro. Por quê? Porque toda a discussão sobre privatização vem de um imaginário do privatiza que melhora. Isso. E a gente tem um discurso em relação às escolas privadas que elas necessariamente são de melhor qualidade, né? E aí, primeiro eu queria desmontar, se você me permite, Leonardo, mas eu queria desmontar, a gente que acompanha escola privada, a gente sabe que não é exatamente desse jeito, né? Porque, assim, uma coisa é você pegar algumas ilhas de excelência, cuja mensalidade é astronômica, né? E que as pessoas não têm acesso a esse tipo de escola, porque ela é feita para fazer o apartheid social mesmo, para que determinada classe social se relacione só entre elas, só entre ela mesmo, né? E a gente tem as escolas privadas, que são as escolas privadas de mensalidade baixa. Certo? Mas o que acontece, né? Que é uma discussão que a gente tem. Primeiro, a gente precisa ter um dado, né? A escola pública paulista, ela responde por 85% das matrículas. Então... Em todo o estado. Em todo o estado, tá? É um número expressivo. Outros estados respondem por 90%. Se a gente pegar a média nacional, a escola pública nacionalmente responde por 90% das matrículas na educação básica, tá certo? Onde que a gente tem uma maior incidência de rede privada? Na educação infantil, porque a gente ainda não conseguiu o acesso universal na rede pública. Mas deixa eu só tocar nesse assunto, não é? Até porque lá na nossa base sindical também, a gente trabalha muito com essa ideia da creche, né, de auxílio creche, etc. Isso.
temos convênios com algumas creches particulares. Você acha que tem algum preconceito com creche pública? Então... Ou de fato tem menos estrutura? Não, ao contrário. Na minha experiência, a creche pública tem muito mais estrutura. Porque a creche pública, primeiro, como diria um educador, né, o profissional que atua na creche pública, ele tem que ser concursado. Ele tem que prestar um processo meritocrático de acesso e bastante concorrido, né? Nas creches privadas, que necessariamente tem uma supervisão pública, né? A gente sabe que a contratação de profissional, vira e mexe, a gente tem que ir numa escola de educação infantil para ver que não tem um professor lá, que é um estagiário, que é um profissional precário, né? E que, então, tá lá como mais para dizer que tem onde deixar a criança. A gente tem escolas de educação infantil de excelente qualidade, mas a gente também tem escolas de educação infantil privadas de baixíssima qualidade, tá? As escolas públicas, a gente tem uma trava aí, né? Que é a concorrência pelo posto, certo? Nas creches privadas, a concorrência pelo posto se dá por quem é o conhecido do mantenedor. A gente precisa ter essa, né? Não tem? Vamos, né? Certo? Então, é muito comum ter o amigo do amigo, a filha a filha de alguém que vai para lá como seu primeiro emprego de baixa qualificação e de baixo pagamento mesmo, sabe? Eles são precários no sentido de salário, né? Tanto que uma tese que eu tenho é que a gente precisa precarizar esses profissionais da rede pública para poder balizar o salário desses 15% de profissionais que estão na rede privada. Não entendi, como assim? Olha Explica só, pra gente. Claro. O salário da rede pública, né? Ele é um importante indicador, sim, mas ele também impacta no salário da rede privada. Quanto mais baixo é o salário, quanto piores forem as condições de trabalho da rede pública, mais favorece que a rede privada possa pegar e garantir o seu lucro, né? O seu lucro que tem a expectativa do quê? De precisar sobrar dinheiro para o mantenedor à custa do trabalho, da mais-valia do trabalho de quem está lá na ponta. Né? Eu acho que, Rosaura, isso abre também aqui um ou dois pontos de discussão sobre esse tema. Um que eu vou aqui transmitir a você, que é aquela questão que muita gente debate em rede social, que coloca aí no debate, né, sobre eficiência do Estado e privatização, né, que eu acho que é importante a gente enfrentar esse discurso, que é uma coisa que você falou como um diferencial da escola pública, que é o concurso, não é? Mas vamos fazer um debate franco, né? Será que o concurso público também, para todos esses cargos, carreiras, ele escolhe um profissional mais preparado para atuar nessa área afim? Eu vou te explicar, né? Porque o pessoal fala muitas vezes o seguinte: olha, mas tá bom, escolheu ali profissionais muito gabaritados, etc., mas não tem tato não tem vocação didática, não tem tato para lidar com crianças numa creche. E aí o privado, se não tiver tato, ele nem vai contratar. Então esse é um argumento que se utiliza para, de certa forma, deslegitimar essa ideia de que o público é melhor, porque o concurso público ele é muito enrijecido. É assim mesmo, o tipo de concurso público que nós temos, tanto para creches quanto para a escola, ele avalia essas outras aptidões que não se resumem a um conhecimento, né? Um conhecimento ali escolástico, você pega aquele tema e põe no papel, mas aí chega lá você não consegue nem lidar
com aluno e criança? Então, vamos lá, Leonardo. Vamos lá. Né? A gente não faz essa conversa sobre médicos. A gente não faz essa conversa sobre engenheiros. A gente não faz essa conversa, né, sobre outros profissionais de nível superior, sobre advogados, sobre, né, quer dizer, por que as demais carreiras, né, elas são técnicas, né, elas não dependem de dom, de perfil, de vocação, né, mas elas são o quê? Uma escolha consciente de um adulto para sua formação e trabalho. A educação, ela é uma profissão, né? É uma carreira. Eu busco me formar, eu busco estudar, eu busco conhecer sobre o meu ofício, certo? E dentro desse conhecimento do ofício estão o conhecimento, mas também a psicologia da aprendizagem, está a didática, está a metodologia de ensino, certo? Uhum. Então, estas coisas todas, elas não são pessoais, elas são competências profissionais, certo? As nossas crianças, os nossos jovens, eles não precisam de pessoas boazinhas, eles não precisam de pessoalização, eles precisam de competência profissional. E a competência profissional na educação passa por estas questões, mas são, né? Mas são competências, né? Não dá, eu acho assim, como todos nós passamos pela escola, né? E a educação, ela vem historicamente do lar, né? Aquela coisa da pessoa que era contratada pelas famílias ricas para poder... Então, pelo histórico da onde vem a profissão, né? A gente pode cair nessa que eu chamaria de armadilha mesmo, de que a pessoa tem que ter perfil. Bom, se tem que ter perfil, teria que ter perfil para todas as profissões. Essa é uma questão realmente que acho que é um tema, é um recorte, porque a gente está falando da educação. Claro. Mas, na verdade, essa cobrança ela é uma cobrança geral. Agora, né? Eu defendo, o que nós defendemos no Sindicato APASE, e eu, enquanto Rosaura, que estou nessa profissão há mais de 30 anos, e que a gente discute sobre a profissão há mais de 30 anos. Né? A educação pública, e a educação como direito público subjetivo, ela precisa de profissionais competentes, certo? E aí, se você me colocar dentro dessa competência, está a gestão da sala de aula, a gestão de equipes, eu vou concordar com você, certo? Mas é uma competência que pode ser aprendida. Isso, é isso que eu ia falar. A gente tem, acho que, 2 modelos no serviço público. É um tema interessante para todos, até porque o sindicato é uma federação de servidores públicos, né? Uhum. Então são várias carreiras. Isso. Né? Várias carreiras. Mas a gente tem, de um lado, esse modelo de você selecionar alguém apenas por uma prova e depois vai trabalhando essa pessoa. Aí você tem os cursos de formação, alguns feitos até por escolas de governo. Isso acontece com juízes, promotores que entram, com policiais, agora, né? O concurso nacional unificado. Isso, ou seja, é a mesma prova, só que aí depois cada um vai para uma carreira diferente. Isso. E aí você tem também uma etapa ali em que a pessoa ela vai continuar aquele processo admissional, a gente pode dizer assim, porque ela também tem que ser aprovada no estágio probatório, ela vai ter que demonstrar que ela tem essa segunda aptidão. Então, o concurso foi só uma primeira etapa, né? Uma primeira porta de entrada. E se você me permite, Leonardo, o próprio concurso, a gente lembra no concurso, a gente pensa na prova teórica, né? Mas a gente tem concursos públicos que têm... prática. Isso, né? Então, você poderia ter outros critérios, né? Porque o concurso público deveria dar conta disso, assim como as instituições formadoras docentes deveriam dar conta de ensinar o que é preciso para ser professor, professora, diretor, supervisor, supervisora, né? E a avaliação, porque outro tema que também nos cobram,
até para a gente entrar depois, aí depois a gente vai dar um intervalo, a gente entra depois do intervalo no tema da privatização, não é? Uma outra questão é a questão do desempenho. Como que é feita essa avaliação de desempenho? Porque as pessoas acham que não existe avaliação de desempenho também no ensino, que o professor pode faltar. Esse é um argumento que está sempre até no governo, né? Não, porque o professor falta, o professor usa licença, falta abonada, depois tiraram a falta abonada porque falaram que era por culpa dos professores que usavam muito, aí o professor é o que pega atestado e não tem avaliação de desempenho, o professor é ineficiente. A gente vai entrar nesse debate do afastamento agora, que é uma proposta para as escolas que não atingem, né, um certo índice. Vamos até discutir esse índice. Mas tem avaliação de desempenho, não é? Como que funciona? Você tem alguma crítica sobre isso? Primeiro, assim, nós no serviço público temos o período de experiência mais longo que existe. Porque enquanto para os trabalhadores... Que eterno. Primeiro, assim, enquanto que para o trabalhador da rede privada é 90 dias, o nosso é de 3 anos. O probatório, né? Certo? Não é um período de experiência? Isso. Então, nós temos que, durante esse período de experiência de 3 anos, porque antes disso a gente nem é estável, né? A gente tem que comprovar que tem competência para atingir. Depois, tem uma falsa ideia que depois que conseguiu a estabilidade, a gente nunca mais é avaliado. O que é uma mentira. Porque senão nós não teríamos apuração preliminar, processo administrativo disciplinar, né? E a gente tem, então, instrumentos, né, de avaliação, de afastamento das funções. Se, por exemplo, no decorrer perder capacidade laboral, a gente tem o afastamento das funções para exercer outras, né? Uhum. A exemplo da coisa. Então, é uma falsa ideia, né? Eu coloco que é uma falsa ideia de que o servidor público como um todo, e aí, professor, diretor, supervisor, a gente não presta conta para ninguém. E na escola pública a gente presta conta o tempo todo, porque o tempo todo a gente está sendo avaliado externamente. Então, também, Rosário, vamos dar um intervalo agora, claro. Para depois do intervalo nós falarmos 2 temas, né? Privatização e essa política de afastamento por maus resultados, né? A gente volta já já. Olá, eu sou Desirê Demarco, sou diretora parlamentar aqui da Federação de Sindicatos de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e nós estamos numa conversa aqui, vamos continuar com essa conversa com a Rosaura, que é presidente da PAS, como ela já colocou e já contou algumas histórias aqui sobre a vida dessa entidade que é relevante para o Estado de São Paulo. Nós vamos conversar um pouco sobre privatização. Mas antes de falar sobre privatização e os efeitos dessa privatização e como que essa privatização também é utilizada, né, pela mão daqueles que governam, eu queria, dentro do seu conhecimento, que eu sei que é vasto, que você contasse para a gente um pouco o que são essas siglas SAEB e IDEB. Então, olha só, nos anos 90, né, do século passado, dentro da administração pública, se discutiu muito a questão da avaliação, né, da avaliação externa, do controle externo sobre... E faz parte, né, de uma administração dentro do Estado moderno, né, a criação e a instituição de indicadores de qualidade, né? E de avaliação do próprio serviço e das políticas públicas. E é nesse contexto que surge o sistema de avaliação da educação básica no país. Que é o SAEB. Que é o SAEB. Tá. E o IDEB seria esse índice? É um indicador. Tá. É um indicador do sistema, porque o sistema, ele contém... Opa, perdão. Esqueci de desligar aqui.
Então o sistema, ele detém informações do censo, ele puxa, né, informações do censo, porque a ideia é poder, enquanto nação, acompanhar, né, como que a educação básica se encontra no país como um todo, por região, porque esse é uma forma de avaliar e de propor políticas públicas compensatórias, né? Para que você, enquanto nação, tenha um desenvolvimento da nação, porque a educação está vinculada ao desenvolvimento da nação, de forma igualitária, esse tipo de coisa. Dentro disso, a gente tem um indicador, que é o indicador de desenvolvimento da educação básica. Ele é um índice misto, porque ele faz uma avaliação censitária das escolas públicas no país, né? Ninguém mede a escola privada, por exemplo, porque a gente pode ter talentos, a gente vê, por exemplo, em outros estados, aqui em São Paulo deve ocorrer a mesma coisa, né? A gente vê talentos, às vezes crianças muito bem, são dotadas, o coletivo, a escola, a comunidade escolar funciona bem, tem ali um trabalho todo já engatilhado, uma política pública em desenvolvimento. E as escolas particulares, elas são de fato excelentes, ou a gente tem escolas públicas que de repente assim estão ali no silêncio e estão fazendo um trabalho muito bom? Então, o IDEB, ele acontece, né? É um indicador de avaliação e que ele pega. Por isso que eu falei que o sistema, o SAEB, ele tem a avaliação das escolas públicas, né? E a avaliação das privadas por amostragem. Tá? Entendi. Então, e assim, o que contempla? Porque o censo, né? O censo escolar, né? Ele pega todas as escolas, tanto da educação básica, tanto públicas quanto privadas. Então, aí é censo mesmo, né? Número de matrículas, qualificação dos profissionais, enfim. Evasão. A promoção, retenção, abandono e evasão, tudo isso, tá? E o IDEB, ele é um indicador misto, por isso que eu estou colocando que ele é misto. Por quê? Porque ele puxa do censo escolar, né? Na verdade, ele traz do censo escolar os indicadores de movimentação de estudantes, ou seja, de promoção, retenção e abandono, né? E o desempenho dos estudantes numa prova externa, numa avaliação externa, estruturada, né? Uhum. De leitura e de resolução de problema, que a gente comumente chama de português e matemática. Então, tá. Tá? Eu pensei que a resolução de problema, além do problema da matemática, fosse assim, ser proposto alguma situação que demandasse você fazer uma reflexão ou ter bom senso, para você até medir, vamos dizer, a condição de maturidade para aquela faixa etária, né? Mas então, objetivamente, é a velha matemática e o velho português, é isso? Então, a gente que estuda a avaliação externa, né, que é profissional da educação e que vê isso com minúcias, né, então a gente sabe que é uma avaliação de leitura, não é uma avaliação de português, porque, na verdade, e é claro que a questão da resolução de problema está implícita na leitura, claro, né? Assim como na prova de matemática é a avaliação para tentar medir o nível de habilidades, de competências para um determinado grupo de alunos dentro de uma teoria, né, de um modelo de avaliação que usa uma tecnologia específica, que é a TRIA, Teoria de Resposta ao Item, que avalia que não avalia só a leitura clássica do errou ou acertou a questão, mas o nível ou a qualidade do erro, né? Então, o quanto se aproxima, porque isso tem toda uma...
engenharia educacional e estatística mesmo, né? Imagino que sim. Para transformar aquelas respostas em o que supostamente, em que momento do desenvolvimento cognitivo das crianças, adolescentes se encontra em relação ao ano série em que eles estão matriculados. Essas medições e o agrupamento dessas informações, você demora muito tempo fazendo isso para você fazer a avaliação daquela faixa etária ou daquele conjunto de escolas, ou é uma coisa assim que você aplica uma fórmula e imediatamente sai um resultado, né? Porque isso vai cair na mão de alguém. E dependendo da qualidade de quem está no governo, né, e qual é o propósito, você tem condições de fazer um caminho ou outro, não é? Com esses dados todos. Me corrija se eu estiver errado. Não, você está corretíssima, né, Desirê. Inclusive porque o IDEB, na sua origem, ele tinha exatamente a função que deve ser. Tá? Ele avalia quais as condições da educação no país para poder rediscutir, reavaliar e propor políticas públicas de correção, né? De correção do caminho da educação no país. Então, seria uma avaliação do sistema e não uma avaliação dos estudantes e dos profissionais lá na escola. Entendo. Né? Uhum. Que o SAEB e o IDEB teriam essas atribuições, né? E que são válidas e que deveriam acontecer. O que acontece nessa... Né? O que ocorre? O que ocorre? Ocorre que a gente vem de uma... que aí é política de governo, né? Aí não é política de Estado, mas é política de disputa de Estado, pelo governo que entra, né, de não se responsabilizar pelos resultados, mas procurar responsabilizar a ponta pelas próprias condições de oferta, né? Entendi. Né? Quer dizer, vamos imaginar então, o seguinte... Então, a gente responsabiliza os profissionais e os estudantes pelas condições de oferta da educação naquela localidade, né? Como se só a vontade do estudante de aprender, né? E a competência do professor de ensinar fossem os únicos responsáveis pelos resultados. Então, mas você vê, eu tenho a impressão, não sei se quem está nos assistindo tem a mesma impressão do que eu, mas eu vou falar porque às vezes também eu estou expressando quem nos vê. A impressão que dá e da maneira como é colocado, sobretudo em relação à escola pública, é que esse binômio, professor e aluno, é verdadeiramente o responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do sistema. E o que você está falando não é bem isso, quer dizer, é um processamento, claro que eles entram, mas existe também uma postura de interpretação de quem governa, que não necessariamente é a postura do Estado, porque o Estado deveria ir no melhor, e que pode, na verdade, o conceito da política pública que eles vão desenvolver ser defasada, ou está aquém, ou está incorreta, e são tomadas de decisão, eu imagino, Rosaura, que você não faz rápido, a implementação leva o seu tempo e o aparecimento do resultado disso também leva o seu tempo. Como é que fica esses dados todos? Porque a educação é um ponto muito sensível, né? Qualquer país hoje, até você pega a Índia, as crianças às vezes têm aula embaixo de árvore. Muitas coisas mudaram lá, mas às vezes tem lugares... E, no entanto, parece que as coisas vão acontecendo. Não sei aqui. Como é que fica esses dados todos e como é que você corrige, às vezes, uma má interpretação de um grupo que esteja no governo e depois não obteve o resultado que seria, de fato, ministrar uma educação de qualidade? Então, uma das situações possíveis em relação a essas avaliações externas é o que já acontece, né? Então, a gente tem o uso que se faz dos resultados dessas avaliações por quem está ocupando a função no governo naquele momento, né? Se vai culpabilizar
aponta pelas condições em que estão trabalhando, que é o que a gente tem visto atualmente, né? E a gente vai falar sobre isso, com a notícia do afastamento de diretores aqui na capital. Né? Isso eu quero que você conte pra gente, tá? Não deixa fugir esse assunto, porque tudo é tão apaixonante que de repente você está longe, mas você me traz de volta. Isso, mas a gente também tem as próprias universidades, que também fazem essas avaliações e que procuram estabelecer, a partir de pesquisa, portanto, da ciência, né, a relação entre os resultados apresentados em avaliações externas e as condições efetivas de oferta do trabalho, quer seja por quantidade de profissionais contratados de forma precária, por condições estruturais das unidades de ensino também precárias. O que seria uma unidade? O que seria? O que a gente interpreta como estrutural precário nas unidades? Nas unidades escolares. Equipamento ruim, uma escola ruim, assim, com coisas quebradas, laboratórios que não funcionam. Laboratórios que nem existam. Ai, meu Deus. Né? Laboratórios que nem existam, laboratórios, equipamentos que não atendem aquilo que precisa, carteiras, a coisa básica, entendeu? Cadeiras e carteiras em número insuficiente ou em qualidade, ou não são repostas adequadamente, então, portanto, estão em situação de uso precário, né? Bibliotecas ou salas de leitura com acervo restrito ou sem acervo para utilização, né? Salas de aula mal ventiladas ou com conforto ou sem conforto térmico, como aconteceu no começo deste ano, naquele período de calor extremo, crianças desmaiando. Como é que vai aprender se a criança está desmaiando dentro da sala por conta do calor? Não é isso? Teve, inclusive, escolas, a gente viu isso muito, tiveram escolas que precisaram cancelar aulas, né? Até mais de semana, para dar um tempo para... É inadmissível isso, né? Desculpa, mas não tem como achar que está tudo bem, né? Isso. Sinceramente. E olha, não existe desenvolvimento de nação sem educação. Porque a educação, ela é responsável pelos futuros cientistas, pelos futuros profissionais de todas as áreas, né? Portanto, até pelos indicadores. Você sabe que há uns 20 anos atrás, se não me engano, tinha uma pesquisa que fazia uma relação entre mortalidade infantil e o índice de escolarização das mães. Então, a educação, ela responde pelos indicadores de saúde, pelos indicadores de trabalho e emprego, pelos indicadores de desenvolvimento científico, pelos indicadores de desenvolvimento econômico. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, na verdade não. Na verdade não. Rosaura, aqui em São Paulo nós estamos ouvindo falar que o governo do estado está privatizando escolas públicas. O que isso quer dizer? E por que chegou-se a essa conclusão que o melhor seria privatizar? Bom, a gente tem duas situações. Não, duas ou mais situações, vou colocar uma coisa aqui, tá? Primeiro, a gente tem grupos de pesquisa em universidades que discutem a privatização e tem procurado discutir a privatização sob inúmeras formas que não são apenas, mas também a entrega de unidades públicas para a gestão privada, tá certo? Então, a gente já vem por um processo de privatização, quer seja com instituições privadas decidindo sobre o currículo das escolas públicas, isso é uma forma de privatização, né? Nossa Senhora! Por instituições, por aquisição
por parte de governos municipais, governos estaduais, de sistemas apostilados da iniciativa privada. Portanto, você vê essa questão da privatização do currículo, ela super... E pelo próprio lobby, né, que a gente tem da rede privada sob os destinos da escola pública. A exemplo do Conselho Estadual de Educação, né, que é uma entidade que é uma instituição de Estado, né, que normatiza a educação básica no sistema de ensino do Estado de São Paulo e cuja composição é, em sua maioria, oriundo da rede privada. Portanto, não existe uma representação paritária dentro do Conselho Estadual? Não existe nem representação nessa coisa. Nesse sentido que a gente entende, né? Porque a legislação de como esse conselho é composto, ela é de 1971. Então, ela ainda responde ao período ditatorial. Sim. As pessoas que compõem o conselho, que vai ditar as regras para o sistema de ensino no estado de São Paulo, elas são de livre escolha do governador, né? Sem qualquer necessidade de representação de alguma, pode ser, então assim, a única pode ser coisa... uma pessoa que não seja representativo, digamos, de nada, nem de coisa nenhuma, e está assentado ali, porque dentro da convicção do governo do momento, é de que aquela pessoa tem alguma relevância, sem que ela objetivamente tenha provado que tem. E que tem supostamente notório saber em educação. Quando eu falo supostamente, porque em nenhum lugar está escrito o que é notório saber, né? Certo? Então, precisa ter algum conhecimento de educação que pode ser como se lucra com ele, né? Porque a gente já teve vários estudos, eu particularmente, minha dissertação de mestrado foi sobre o Conselho Estadual de Educação, né? E entre entre os seus membros, por exemplo, a qualificação da pessoa, ela era advogada, ele era o assessor jurídico do Sindicato de Escolas Privadas, por exemplo. Então, nada contra também a questão do notório saber, mas se você não tem uma maneira de como medi-lo, para aquela finalidade, pode ser que seja um advogado, pode ser que seja um médico, mas a pessoa tem alguma aptidão que, de fato, a conecte com a educação, certo? Isso. E se você não cria um mecanismo claro, e nós sabemos que o ambiente público, né, o princípio da legalidade é aquele onde tudo está escrito e você segue, então, realmente, o critério de você ter notório saber fica como se você fosse, não, mas eu prefiro esse do que aquele. Então, aí entra o notório saber, né? Como se fosse um critério de desempate e nem sempre justo para com aquele que sabe e que pode dar de si ali no colegiado, né? E que é a legislação clássica do período ditatorial, né? Livre escolha do governo conjuntural, né? Entre pessoas consideradas de notório saber. Então, não há critério de representação, né? E não há critério de qualificação. Outros estados da federação, Desirê, já alteraram a legislação, tá? Então, a gente vai ter estados da federação em que tem representantes da comunidade indígena, representante dos profissionais da educação, representante das universidades, você entendeu? Daí discrimina a representação. No nosso caso, não. Fica impessoal, né? Fica impessoal, não fica com aquele carimbo, aquela chancela. Impessoalidade, porque a impessoalidade ela retrata o coletivo com as suas várias nuances, né? Então, só para a gente falar, né? Claro, a gente não vai ficar aqui debatendo o Conselho Estadual de Educação, mas a gente precisa falar que existem diversas formas de privatização da educação e algumas já estão em curso. Em face dessas pequenas intromissões, né? Que não são nada pequenas, mas que vem na forma de uma sugestão, enfim, que vai ganhando que são mais escondidas, digamos então, conta mais sobre essa privatização. Como que esses dados do IDEB chegam
o trabalho mesmo feito em torno desse sistema, como é que isso chega a nortear se determinada escola, desculpa se eu estiver formulando errada a pergunta, como que esses dados podem dizer, olha, essa escola precisa ser privatizada? Como é que se chega a isso? E, na verdade, Desirê, os indicadores, por serem públicos, né, inclusive são do próprio INEP, né, que é um órgão público, eles servem como uma boa desculpa, mas eles não são objetivamente utilizados para de fato estruturar isso enquanto uma resposta da política pública a um problema declarado. A gente não pode pegar e chegar nesse nível, não. Então, o IDEB, ele é utilizado como boa desculpa para fazer a conta de chegada daquilo que se queria fazer. Ponto. Tá? Agora, eu estava colocando essa questão da privatização só para dizer que, de fato, a gente tem aí aspectos da privatização que já estão em curso, mas que são velados. Dá um exemplo. A questão dos materiais, a questão dos institutos, dos entes de direito privado que vendem serviço, por exemplo, Entendo. para o público, como é o caso atualmente da plataformização da rede pública estadual. Né? Você já chegou a falar sobre isso? Doutor? Ainda não, mas deixa eu pegar e falar da privatização e da privatização da gestão. Então, assim, este governo, ele vem aprofundando aquilo que era velado e agora vamos fazer a privatização de forma escancarada. Né? Que a gente teve lá 43 escolas que foram para a Bolsa de Valores, né? Que coisa. Que foram que aí vocês estão ouvindo, né? Isso, que foram vendidas na Bolsa de Valores e quem venceu, né? Essa licitação foi uma empresa que nada tem a ver com educação, porque hoje, na época, acho que não tenho certeza se hoje ainda permanece, mas é a empresa que administra os cemitérios privatizados da capital, né? Então, tudo a ver com educação, não é verdade? E que eles vão construir, então são 43 escolas, que é na modalidade eu não lembro o termo técnico, tá? Mas são escolas que não existem ainda e que quem ganhou a licitação vai construir e gerenciar parte da escola, tá? Então, assim, a direção da escola e os professores ainda são contratados pela rede pública, tá? Mas fica a cargo desta organização que ganhou a licitação a construção da escola e a sua manutenção. Tá? Então, a gente está falando de zeladoria, a gente está falando do serviço de alimentação escolar, a gente está falando do serviço de cuidado com o patrimônio, manutenção de equipamentos, softwares de gestão, a gente está falando... Então, a gente tá falando da limpeza, né? Então, aqueles que já vinham num processo de privatização via terceirização, que é uma outra modalidade de privatização, né? Então, ganha uma parcela... A terceirização não vai para a Bolsa de Valores, né? Não. Porque, é mais doméstico, então, é uma coisa mais... Isso, e ela deixa de ser terceirizada, né? Então, essa escola, ela é privatizada. Tá? Então, a gente tem privatizada e, por enquanto, né, fica a parte do ensino e aprendizagem, parte deles, porque, por exemplo, o atendimento ao estudante com deficiência está no bojo dessa privatização, sim, do atendimento, não do atendimento docente, mas do serviço de apoio ao estudante com deficiência na escola também está no bojo dessa privatização, né, destas 43. E a gente tem, numa segunda etapa,
Desirê, 143 escolas que existem, então são escolas existentes aqui da capital. Não estão sendo construídas. Não estão sendo construídas, e que é a próxima etapa da privatização, que é a entrega da parte de manutenção, o que eles chamam de gestão administrativa. Nós refutamos essa ideia de que possa ser separado do pedagógico, tá? Mas a alimentação escolar, a zeladoria, a manutenção de equipamentos, a limpeza, tá certo? Então, estas coisas passam a ser dessa empresa privada, que essas estão para privatização. E elas compreendem 2 diretorias de ensino inteiras aqui na capital, a Leste 5 e a Centro-Oeste, né? Então, elas já foram anunciadas o ano passado. O processo de privatização dessas unidades escolares foi interrompido quando teve aquela ação que cancelou a venda na Bolsa de Valores, né? Mas ela deve ser retomada. E agora, o governo também anunciou aí 3 escolas que são privadas na origem, né? Então, você vê que tem aí, para além daqueles processos que já se encontravam em curso de privatização, principalmente na área do currículo e da terceirização de algumas atividades de dentro da escola, né? A gente vai ter também modelos diversos de privatização, né, de parte da administração escolar, né? Você acha que, então, eventualmente, seguindo o raciocínio disso que você colocou, você acha que pode, eventualmente, esse governo ou qualquer governo que esteja fazendo a gestão do sistema de educação do Estado de São Paulo, ele pode adotar essa maneira de administrar a escola, digamos assim, a parte docente do Estado, e toda a parte de infraestrutura e secretaria ficaria como um sistema privatizado? Você acha que isso tem de sair dessas 2 localidades que você denominou e passar para o sistema inteiro, digamos assim? Olha, pelas experiências que a gente teve, né? Você vê, eu estou na supervisão desde 2004 e temos no Sindicato APASE colegas que têm muito mais tempo, né? Então, já passaram por muito mais governos do que eu, inclusive, né? Sim. Então, por essa experiência que o sindicato tem de acompanhamento de políticas implementadas, acho difícil de se privatizar todas as escolas, tá? Porque o modelo que se tem, ele tem como norte o modelo charter dos Estados Unidos e o modelo chileno, né? Que então você tem algumas escolas que são da iniciativa privada, né? E tem as escolas que serão totalmente públicas, porque é necessário ter escolas bastante precarizadas para determinada população, né? Entendo. Então, a gente vai ter, sim, escolas públicas. A gente já tem diferenças entre escolas públicas, né? Mas vai aprofundar essa diferença. Agora, esse tipo de privatização que eles propõem, que supostamente... Sim, mas isso é um pouco perverso, né? Digamos assim, se você... Totalmente perverso. A escola pública, ela é uma exigência constitucional, o ensino público e gratuito, ele é uma exigência que foi uma conquista da Constituição de 1988, né? Ninguém chegou lá a troco de nada, houve uma história nesse país, não é? A gente pagou um preço muito caro para ter uma nova Constituição, e de repente você vê que a falta até de recursos e a malícia também na condução das coisas acaba criando esses divisores de situação, e uma população acaba sendo penalizada, né? E aquela que normalmente é a mais pobre, é aquela que tem mais dificuldade de ter acesso a se fazer entender, enfim, de reivindicar, né? É muito cruel isso que você está
mostrando para a gente aqui. Por isso que a gente precisa estar atento, né? Eu Sim. tinha comentado no bloco anterior, Desirê, que aqui no estado de São Paulo, a escola pública, tanto a estadual como as municipais, né, elas respondem por 85% das matrículas na educação básica. O que isso significa? O futuro da educação paulista está na escola pública, tá? Então, você, assim, você criar escolas de primeira, segunda e terceira classe na rede pública, né, é algo que pode ser normalizado. E a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Não. Porque a nossa luta é por uma educação pública de qualidade, estatal, para todos. Estatal, a defesa do sindicato APASE é estatal, de qualidade, socialmente referenciada, não é qualquer qualidade, a gente não vê como qualidade índice de IDEB, tá? Não, é importante colocar isso porque a qualidade na educação, ela abrange muitos aspectos. Quais, hein? Olha, vou colocar para você. Permanência de equipe docente numa escola. A permanência da equipe docente, a formação dos professores, as condições de trabalho, número de alunos por sala, né? A relação com a rede de proteção à infância e juventude. Todas essas questões não são quantificadas ou qualificadas pelo atual IDEB. O IDEB, ele pega uma parcela, que é importante, a permanência dos estudantes na educação básica até sua conclusão, ela é importante. A demonstração do quanto eles aprenderam em parte do currículo, porque se a gente for pegar, né, português e matemática ou leitura e resolução de problemas, né? Uhum. É uma parcela do currículo, né? Mas é importante. Então, a gente vê que o IDEB é um indicador misto importante, mas ele não condensa qualidade da educação. Você acredita que, pela evolução do próprio índice, ele poderia começar a falar sobre qualidade? Você acha que teríamos instrumental suficiente para fazer uma análise de qualidade dentro do índice? O índice poderia apontar uma resultante dos seus levantamentos nesse setor, da qualificação do estudo, do ensino? Sim, o IDEB, né, ele precisa, e as conferências de educação têm apontado isso, ele precisa ser reformulado. O censo escolar traz importantes informações a respeito daquilo que a gente coloca no CAQI, que é o custo aluno qualidade inicial, que diz respeito um pouco à estrutura que se oferta, que diz respeito à formação docente, que diz respeito às condições de trabalho, à quantidade, à relação, número de profissional por aluno atendido, quer dizer, tem uma série. Então, ele já é um indicador misto, mas ele precisaria ser um indicador misto com muito mais de complexidade, né? Uhum. Enquanto a gente ainda tem as condições muito diversas de oferta de educação por esse Brasilzão afora, né? Uhum. A gente precisaria de um indicador que fosse um pouco mais complexo para nortear a política pública de equiparação de oportunidade. E você disse que o índice ele se aplica em todo o território, não é isso? Isso. Tanto que se faz até ranking, que é um absurdo, porque não dá para você ranquear escolas ou estados, né, com base unicamente num indicador. Então, mas você sabe, acaba sendo, como a gente tem uma mentalidade, é errado, é equivocado até, mas a gente tem uma mentalidade meio formada para isso, né? Que a pessoa quer saber, bom, mas dentro disso tudo que você está falando, qual é o melhor estado? Não é isso? Eu acho que você deve ter perguntas desse tipo, né? Qual é o melhor estado que está com a educação mais em ordem? Enfim. Mas é um raciocínio muito imediatista, né? E competitivo, que está no cerne da estrutura de uma sociedade capitalista, que é a competição.
A competição de mercado. Exato. E a gente acaba transferindo essa característica que é do mercado para as relações sociais. E aí, quando eu falo relações sociais, eu não estou falando de pessoa para pessoa. Eu estou falando de organização da sociedade. Tá? Então, não sei se dei conta da questão da privatização, né? Uhum. Teria muito mais coisa para falar, mas eu imagino eu queria também, não é ainda, mas queria também te fazer uma pergunta sobre a ideia estapafúrdia daquele inominável, que você sabe bem quem é, sobre as escolas militares. Ah, sim. Isso existe? Está existindo? A ideia pegou? Como é que está circulando essa história? O que acontece, né, Desirê? A gente tem duas situações. A privatização também vai, né, nessa, que é a manipulação do imaginário social, né? Então, você tem uma manipulação do imaginário social de que escola privada é melhor que pública. Tá? Então, isso a gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco. O que, primeiro, não dá para falar isso quando a gente tem apenas 15% dos estudantes sendo atendidos numa rede privada e que a referência é a referência de 2%, tá? Que são as escolas de excelência, né, com uma mensalidade altíssima apenas para um público seleto. Ponto. Tá? Que existe, né? Que existe. O público seleto e a escola. Isso, exatamente. Né? Então, se cria no imaginário da população que se a escola for privatizada, ela será aquela escola seleta, né, cuja mensalidade custa mais, cujo per capita é de 10 mil, em torno de 10 mil reais mês, o que dá 120, o per capita é 120 mil reais ano. Por aluno. Por aluno, né? Então, se a gente comparar quanto custa, né, anualmente o menino da escola pública e quanto custa o menino, a menina de uma escola de excelência privada, eles são muito ineficazes. Porque eles não poderiam estar só um pouquinho acima da qualidade. E o PISA, que o PISA faz por amostragem tanto pública quanto privada, né, alunos de 15 anos, né, de todas as redes de ensino, você vê que no país, mesmo com essa característica, né, as nossas escolas privadas também não estão necessariamente muito acima. Formam gênios, né? Isso, exatamente. Então, se a gente vê o custo-benefício, né, o custo-benefício é bem baixo, né? Mas, enfim, então, uma questão é essa da ilusão, né, da manipulação do imaginário social. E a mesma coisa, eu diria, da escola cívico-militar, né? Por quê? Porque, então, se precariza, se deixa as escolas sem profissionais de acompanhamento dos estudantes, e aí eu estou falando os nossos profissionais, os agentes de organização escolar, que acompanham o pátio, acompanham a entrada, esse tipo de coisa, né? Então, você deixa numa escola que comportaria 5 pessoas ajudando ali no controle, e é controle mesmo, né? No controle, no acompanhamento dos estudantes dentro da escola, né? Você deixa um fazendo a função de 5. Sim. Tá? A mesma coisa em relação aos professores, metade dos professores em contratos precários e deste percentual dos contratos precários, uma parcela deles não é professor, são leigos dando aula. Então, mas e aí você quer que isso vire, e aí você pega, primeiro, só concluindo, Desirê, se você me permite. Sim. Então, você primeiro precariza as condições de oferta, você pega e cria um ambiente de insegurança, e aí você apresenta como panaceia, certo? A utilização de recursos de educação para pagar uma complementação uma complementação de soldo, né, para um militar aposentado estar lá dentro, e isso vai resolver o problema de segurança na escola e de indisciplina na escola. Rosaura, nós temos que falar ainda sobre o sistema das plataformas, né, a utilização das plataformas no ensino. Mas eu acho que o aluno que está
nessas condições, né, num campo onde a gente vê tantas disputas em torno dele, eu tenho a impressão que esse aluno ele acaba sendo influenciado por isso tudo, né, pela precarização da escola, e os professores, os profissionais acabam estando ali na sala de aula com contratos que são inseguros, eles são o valor do salário dessas pessoas é um vexame, né? Deixe-me falar isso, é um vexame. Como é que, no caso dos professores, nós chegamos a esse ponto? Porque antes havia concurso público para professor. Não sei se você, inclusive, no bloco anterior, chegou a abordar sobre isso. Mas antes a gente via edital de concurso para professor. O professor era habilitado, ele escolhia a escola, ou ele prestava já o concurso para um determinado setor, enfim, localidade. O que aconteceu? Será que foi pelo número de alunos, a necessidade, a demanda aumentou muito além do oferecimento de concurso? Ou o que foi que houve? Então, um projeto, o que acontece é que a gente já vem no estado de São Paulo com um projeto de precarização do estado, da escola pública, tá? Então, a gente ficou muito tempo, para você ter uma ideia do nível de precarização, né? E aí, do nível porque interessa, né, a um determinado modelo de contrato de trabalho que o seu vínculo trabalhista seja tão precário que você se submeta, né, a qualquer coisa que venha. Tá? Então, acho que é preciso a gente colocar isso. Por quê? Porque com profissionais por concurso público, né, qualificados, é mais difícil você pegar e colocar numa postura servil e subserviente e acrítica, né, e alienada do próprio trabalho, né, que é o que acontece hoje. Mas hoje acontece até, Desirê, veja bem, e isso com todos os cargos vinculados, tanto do quadro do magistério como do quadro de apoio escolar, tá? Que eu vou falar um pouquinho disso. De professores, ainda que a gente tenha metade em contrato precário, a gente está com concurso, demorou para fazer concurso, mas fez concurso. A gente está com um concurso. Quantas vagas foram, você sabe, foram postas? Então, está com uma defasagem de quase mais de 100 mil, né? E eles Pelo estado inteiro. Isso, e eles chamaram menos de 30 mil. Aliás, eles nem chegou a isso, eu não tenho os dados precisos, né? Mas então, assim, existe uma escolha política explícita deste governo de fazer um concurso público e de não chamar aqueles que passaram no concurso público para ocupar os cargos vagos, né? Preferem, é uma escolha política, continuar com o contrato precário, né? Ao invés de, né, nomear aqueles que passaram. E também o concurso é caro, né? E o concurso tem uma validade. Isso. Nós, da supervisão, depois de 10 anos, conseguimos um concurso lá em 2017 e 2018, né? Tinha, na época, 372 cargos vagos, quando saiu, né? 300. Até que chamaram, a gente já tinha uma defasagem de 600 supervisores, então 600 cargos vagos, não completaram nem os 372, nós no sindicato estamos com uma ação, porque nós temos aí 79 colegas que escolheram vagas e não foram nomeados, e não existe intenção de nomeação, né? Pois é. Mesmo tendo mais de 900, né, mais de 1.000 pessoas que passaram no concurso de supervisor, não chamaram todos para poder, para que os 600 cargos fossem ocupados. Por quê? Porque interessa manter alguns para acesso precário, né? Porque daí lida com a questão do assédio institucional de forma muito maior. E com mais desenvoltura, inclusive. Desenvoltura, inclusive. Né? E aí a gente vai chegar na história do afastamento por desempenho. Ah, meu Deus.
Então, eu queria que você me contasse um pouco sobre o uso das plataformas, né? Dentro do ambiente da educação. Como é que isso se dá? Isso é bom? Isso não é bom? Até onde é bom? Até onde não pode ter uso da plataforma e do instrumental que não seja, talvez, a presença em classe e do professor? Como é que isso acontece? Olha, Desirê, ainda com inteligência artificial, né? Isso, a primeira coisa que a gente defende, né? A educação é uma atividade humana, né? Por quê? Porque a educação e a escolarização é a forma como uma sociedade transmite às futuras gerações aquilo de conhecimento, ou parte, na verdade, não é tudo, mas a parcela selecionada de conhecimento que ela quer, do conhecimento acumulado, que ela quer que as novas gerações se apropriem para o desenvolvimento social, econômico, científico, esse tipo de coisa. Tá certo? Certo. Então, esse é um conceito importante. E, portanto, é uma atividade humana, porque é de geração para geração, né? Claro. Tá? A questão do uso da tecnologia, e aí, assim, quando eu comecei a estudar isso, o pessoal brincava e falava assim, olha, isso daqui é uma caneta, isso é uma tecnologia. O livro é uma tecnologia. Tecnologia não é só computador, não é só internet, não é só, né? É tudo que é criado pelo homem, né? Desde que ele começou a construir os seus instrumentos de caça, é tecnologia, né? Exatamente. É tecnologia, né? Então a gente precisa pegar e retomar isso. Mas quando a gente fala da utilização de plataformas educacionais, de softwares educacionais, né? A gente já tinha essa discussão lá nos anos 80 do século passado em relação aos livros didáticos. Tá? É a mesma discussão, que é a ideia de que um instrumento de ensino possa comandar a atividade humana e não o inverso. Então, a gente não é contrário, né, a que existam inúmeros recursos. Mas você fala, pelo que você está falando, você está dizendo que todo esse instrumental ele deveria entrar como uma complementação daquilo que você vai formatando da relação direta entre professor e aluno, e não ao contrário. E, particularmente, aqui, como tua entrevistadora, eu cada hora fico mais assim, quanta coisa que não devia estar acontecendo e tá. O fato é que também esse uso das plataformas, ele não deixa de conter uma certa ideologia, contrário a princípios de solidariedade, princípios de cidadania, né? Eu tenho um pouco de receio, eu posso estar equivocada, hein, Rosaura? Eu tenho receio de que, por exemplo, esse uso excessivo, ele desperte ainda mais a violência, ainda mais a competição, você entendeu? Sim. E eu acho que o ambiente escolar, ao contrário, eu acho que ele propicia a integração, né? E também a gente escuta que, não, mas dentro da escola é uma violência, porque os alunos são assim, não batem no professor. Quer dizer, tem informação, é uma enxurrada de coisas que você é presa e você ouve todo dia. Mas, particularmente, eu acho que essa questão da plataforma substituir a relação direta de aprendizagem, sobretudo do aprofundamento do jovem e da criança que ela está ali, entendeu? Assimilando conceitos, né? Levando aquilo para o mundo pessoal dela, expressando. Então, eu acho que todo esse cabedal pode entrar como uma complementação e não como uma coisa que vá ser fundamental, né? E muitas vezes substituir essa relação pessoal, digamos assim. Então, precisa mais do que uma complementação, ela é um recurso. Isso. Ela é um recurso, né? Então, o professor, a professora, né, competente, conhece aquela turma, a sua turma, qual conhecimento, o que eles precisa saber, o que eles sabem, o que eles precisam aprender, como que aquela turma se caracteriza enquanto aprendizagem, né? Para ele poder selecionar no seu planejamento de aula e na sua
na sua condução, né, no período escolar, para que a aprendizagem efetivamente aconteça. Então, é o que a gente chama, né, de liberdade de ensinar e aprender, ou liberdade de cátedra, né, que porque para cada grupo de estudantes, né, você vai selecionar diferentes formas de ter contato com esse conhecimento acumulado pela humanidade para que ele se aproprie deste conhecimento para criar outros. Que é esse o desenvolvimento. A gente está falando de crianças, e principalmente quando a gente fala em educação básica, a gente está falando de pessoas em desenvolvimento. E parte desse desenvolvimento, né, ele se dá no contato com o conhecimento, no contato com a arte, com a ciência, com a literatura, com os números, com as linguagens, tá certo? Com o conhecimento sociológico, geográfico. Tá? Então, o desenvolvimento da pessoa em idade, que está em processo ainda, porque a gente, os estudos da os estudos da neuropsicologia, da neurolinguística, enfim, já colocam, por isso que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente caracteriza até os 18 e às vezes até os 21 como pessoas em desenvolvimento. Né? Então, a escola ela não pode massificar habilidades, né? Ou seja, massificar o treino de algumas habilidades para que a pessoa exerça aí, determinados comportamentos para ocupar funções precárias no mercado de trabalho. Tá certo? Essa a educação precisa emancipar. Precisa desenvolver, né? Então, nesse contexto, as plataformas, elas deveriam ser um recurso a mais, não ser o único recurso para poder massificar uma única forma de desenvolvimento. Tem aí um conceito educacional que é comportamental, né? Que é de treino de habilidades e de estrutura de comportamento, que é uma linha da ciência da educação, que é uma linha pedagógica da ciência da educação, né? Mas que não é a única e, na verdade, é bastante combatida numa educação humanista, tá certo? E que precisa ver isso. E, no nosso caso aqui no estado de São Paulo, tem um segundo agravante. Que, né? Seria qual? Que seria o conflito de interesses financeiros entre o secretário da Educação e as plataformas que foram adquiridas. Né? Conta um pouquinho pra gente disso. Então, porque isso é o tal negócio. É uma coisa que você está colocando triste e mesquinha, né? Do ponto de vista da formação de tanta gente que depende disso, né? Depende daquilo que o sistema vai lhe propor. E, de repente, nós estamos formando uma criança e um adolescente para ele estar seguro de si, competindo em igualdade de condições no mercado, ou ele vai ser direcionado para uma função menos qualificada? Então, olha só, isso já acontecia com os livros. Quando eu falo que já acontecia com os livros didáticos lá na década de 70... Sim, me lembrei bem. Né? Primeiro tem uma formação ideológica, né? de neutralidade do conhecimento. O conhecimento nunca é neutro. Né? Ele sempre reflete uma visão de sociedade, é importante que se coloque, então todo conhecimento é ideológico. As pessoas podem não falar de luta de classes, né? Mas ela existe. Isso, todo conhecimento é ideológico. Quando o pessoal fala, a gente quer uma escola sem partido, ou quer um conhecimento... Todo conhecimento é ideológico, senão a gente não teria médicos e professores da USP falando contra a vacina na época da Covid. Ok? Ok. Então, vamos pegar, né, certo? Então, todo conhecimento é ideológico. Mas aí, nesse caso, não é nem uma questão
ideológica, tá? Apesar de, né, nos materiais digitais ofertados pela Secretaria de Educação, a gente encontrava, né, um saiba mais para entrar em determinados sites, né, que a gente sabe que são carregados de ideologia de extrema direita, né? Então tinha isso, então tinha um direcionamento nesse sentido, né? Uma outra coisa a gente vê, eu estava falando do conflito de interesses, né? A gente tem hoje um secretário que supostamente, mas declarou estar licenciado da sua empresa. Né? E está licenciado da sua empresa, né, ou do conselho administrativo da sua empresa, né, que é uma empresa que tinha contrato com o governo do estado para venda de equipamento. De softwares e coisas assim. Isso. Né? Na verdade, hardware, né? Tablet, né? Porque ele faz parte da sociedade da Multilaser, né? Ele é dono da Multilaser, né? Então é importante, ele é um empresário. Ele é um empresário com visão empresarial, né? Isso, exatamente. Né? Ele tá no lugar mais errado possível. Né? E quando ele adquire softwares específicos, né, e diz que esses softwares são obrigatórios, que o uso é obrigatório e que tem um controle de tempo dos estudantes no acesso a essas plataformas, né? Você percebe então você tem controle de acesso e de permanência dos estudantes em plataformas digitais. Né? Quando você pensa na formação de um consumidor, né? Não é tudo que você quer, quanto tempo ele fica, né? Condicionando ele a ficar mais tempo em plataformas digitais, em softwares de jogos, enfim, né? Que é bastante comprometedor. E assim, eu não estou questionando aqui a qualidade dos softwares, tá certo? Certo. Que eventualmente, né, podem ser de boa qualidade, né? Como um recurso que o professor decida utilizar em determinada aula. E não que o software que a secretaria decida qual o software e por quanto tempo e o professor precisa utilizar em sala de aula e os estudantes precisam acessar em casa. Então, o professor deixa de ter autonomia, né, quanto à sua proposta, ao seu programa. Não que ele tenha um programa que divirja do programa do outro professor, não é isso. Mas ele fica obrigado a utilizar aquele instrumental todo, né, e o aluno igualmente, não é isso? Isso. Inclusive, Desirê, quando começou essa implantação, os nossos associados, né, eles traziam aquilo, porque eles acompanham, né, a escola pública, eles acompanharam a implementação das plataformas, né, de uso pedagógico, porque tem plataforma de uso de controle de processos de gestão, mas eu estou falando das plataformas, né? E aí eles traziam para nós, nas nossas reuniões periódicas, né, que os estudantes contavam que a escola estava mais triste. E mais individualista, talvez, né? Não, é pior do que isso. Para um estudante, porque assim, e aí nós temos num dos artigos do Sindicato APASE, que o nosso diretor de assuntos sindicais escreveu, porque ele é um supervisor da ativa, então ele esteve nas escolas, conversou com professores, conversou com estudantes, né? E como um bom supervisor, pesquisador da sua prática, ele escreveu um artigo sobre os seus achados, tá? E aí os estudantes comparavam as aulas que eles tinham antes da plataforma e depois da plataforma com o mesmo professor. Que interessante. É muito interessante de ver o resultado disso, né? Isso, é um artigo muito bonito, vale a pena ler, está lá no site APASE. Eu vou te pedir isso para fazer parte aqui da página da nossa federação. Rosaura, nós estamos... É muito interessante, viu, essa coisa, porque, como fala, cai a qualidade da relação ensino-aprendizagem entre o professor e o aluno. Você sabe, o que também me chama muito a atenção é você falar da qualidade dos equipamentos.
Porque quando você está dentro de um ambiente que você sente que ele está organizado, que aqueles professores também, eles estão... existe uma respeitabilidade do Estado, a figura dele, eu acho que tudo flui melhor. Eu acho que o aluno, ele percebe isso e ele gosta disso. A comunidade do entorno, os pais também percebem isso e gostam disso, né? Então, nós deveríamos crescer dentro dessa perspectiva, assimilando novos conteúdos e novos instrumentos para fazer com que a nossa juventude ela se afaste cada vez mais da pobreza intelectual, né? Que ela fosse autossuficiente. Mas, lamentavelmente, a gente tem que fazer aqui, eu queria já deixar um convite para você voltar, porque o assunto é apaixonante, é extenso, e as coisas, e toda essa... Você deu para nós um álbum de fotografia, a gente foi vendo fotografias com você nessa trajetória desse bloco, da sua entrevista. Eu queria que, na síntese, né, do nosso fechamento, você concluísse com aquilo que você acha de mais fundamental nesse momento, ou da conduta que a APASE adota como sindicato, no sentido dessa realidade que você nos colocou aqui, para a gente fechar o nosso programa. Então, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço de você estar aqui. De estar aqui conversando, enfim, com o nosso público, né? Queria me colocar, claro, à disposição, tem muito mais coisa para a gente conversar, e educação é apaixonante, e quem não é profissional da área, ou é pai de aluno, ou é avô de aluno, então todo mundo, de alguma forma, está envolvido com a educação, né? E quer uma melhor educação para os seus entes queridos no primeiro momento, mas para o país e para o Estado de São Paulo como um todo, né? Claro. Então, eu queria deixar só aqui, Desirê, reafirmar que a gente acredita que uma educação de qualidade é direito, né? É direito de todos os estudantes, de todas as estudantes paulistas, quer estejam na rede pública, quer estejam na rede privada, porque a gente está falando do futuro, né? Então, é direito, e nós, no sistema de ensino, no caso, na supervisão, nosso maior objeto de trabalho é a garantia do direito. Só que essa educação de qualidade, principalmente na rede pública, ela só se dá com profissionais de carreira, né, selecionados por concurso público, que tenham respeito à sua autoridade intelectual na execução da sua função, né, respeitados e com dignidade. Isso inclui condições de trabalho, salário e dignidade na aposentadoria. Eu acho que era isso que eu queria deixar. Bom, eu te agradeço também, em nome de toda a nossa diretoria, que, aliás, você faz parte brilhantemente. Nós esperamos você aqui, acompanhada de outros companheiros nossos da APASE também, numa segunda etapa. E para você que nos assistiu, fique conosco, dê o seu like, inscreva-se, e nós nos vemos na próxima entrevista. E até lá.